Bom, o objetivo da pesquisa foi compreender a experiência de visitação de 10 grupos familiares em uma exposição virtual chamada Biodiversidade, Conhecer para Preservar, no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, o MUSUSP. Esse é um museu de história natural público que agregou coleções que faziam parte do antigo Museu Paulista na década de 1890. E ele tem como proposta a articulação entre pesquisa, ensino e extensão. Além disso, esse museu serve como um depositário de materiais da biodiversidade brasileira e possui uma das maiores coleções da fauna brasileira, exibindo cerca de 1.000 exemplares hoje, espécies atuais, né, ou seja, espécies viventes e também extintas que estão lá expostos tanto fisicamente no museu quanto agora em ambiente virtual, o que é a exposição estudada, onde a nossa proposta era de observar quais as conversas e interações ocorrem durante a visita, né, familiar. Para isso, a gente convidou famílias para realizarem uma visita virtual na exposição e registramos as suas interações e conversas por meio de um programa livre chamado Flashback Recorder, que grava a tela do computador, né? O computador fica com a câmera ligada, a webcam, captando a imagem das famílias e também o áudio dos visitantes. Foram 10 famílias estudadas e as famílias deveriam ter pelo menos um adulto responsável e uma criança de 7 a 12 anos. Essas gravações que a gente obteve, né, a partir das visitas foram codificadas e analisadas com o uso de um software, Deduze, que nos permite realizar análises mistas em cima desse material, com base em um protocolo de análise que foi proposto pelo grupo de pesquisa sobre o olhar do visitante, que foi adaptado para exposições virtuais. E ainda depois dessa visita e da análise, né, das interações durante a visita, a gente fez com os grupos familiares uma entrevista semi-estruturada que também foi codificada e analisada com base em características gerais da experiência deles, né, na exposição virtual e dos temas abordados na exposição e também nos interesses específicos de cada grupo que eles demonstraram durante a visita, como, por exemplo, os módulos que eles se interessaram mais, os preferidos, né, onde eles ficaram mais tempo ou geraram maior engajamento, interações, conversas. E como principais resultados da pesquisa, a gente conseguiu identificar a importância de elementos textuais, ou seja, né, os banners, as placas informativas, explicativas, na contribuição para as conversas sobre ciências durante as interações entre os adultos e as crianças de cada grupo. Esses elementos, eles se mostraram essenciais enquanto recursos os visitantes buscaram para embasar e aprofundar as discussões e o conhecimento científico sobre os objetos ali expostos, né, sendo também estímulos para conversas sobre temáticas científicas. Foi possível notar que o interesse e o conhecimento prévio também das famílias, mesmo quando não explicitados durante a visita, a gente acessou isso através da entrevista, estimularam a leitura dos conteúdos e também o engajamento com os objetos em exposição, né, através de uma identificação mesmo. Tem um exemplo que é bem bacana, né, que uma criança menciona conhecer e adorar um velociraptor, né? Ele vê um módulo representando um animal que já é extinto e fala, né, da sua percepção e seu conhecimento sobre o animal. Então ele fala, quando ele vê a imagem, é o meu animal preferido, nossa, ele parece mesmo um carnívoro. E a mãe estimula, né, a conversa perguntando, mas o que é um carnívoro? Ele fala, ué mãe, é aquilo que come carne, né? E começa a falar que é um animal que corria muito e que ele sabia que era um animal pequeno. Então ele comenta sobre características biológicas relacionadas ao dinossauro, né? E a mãe depois na entrevista menciona que ele não tem muito acesso a filmes sobre esses animais, mas ele tem livros que descrevem esse animal, então ele identificou características, né, e mencionou que era o preferido. Esse conhecimento prévio, né, cotidiano, apareceu bastante também como um fator preponderante, muito na entrevista, onde as famílias citaram a escola como uma fonte importante sobre os mais variados temas, tanto em biodiversidade quanto em conservação. Mencionaram também o contato com a natureza, que traz esse conteúdo, né, científico que foi resgatado durante as visitas, e o contato com livros também. Bom, além disso, nosso estudo aponta também para a relevância das conversas sobre ciências durante a visita. E essa preponderância no perfil das conversas é também apontado na literatura como pela importância na interação das crianças com os adultos no processo cognitivo sobre conhecimento científico. Isso se dá pela característica, né, da colaboração, que é espontânea, né, que ocorre nessas interações no contexto de família nos museus de ciências. Essa experiência social de aprendizado de uma família é diferente de outros grupos sociais, né, porque as famílias elas têm experiências culturais próprias, né? Isso influencia no modo como o processo de aprendizado, de construção de significado vai ocorrer com base nos interesses, né, pessoais, as memórias dos visitantes, e isso dialoga com os recursos que estão disponíveis na exposição. A continuidade dessas pesquisas sobre aprendizado em espaços museais se torna muito pertinente para que a gente possa investigar o modo como o interesse e o conhecimento prévio se associam à leitura durante a visita e como isso promove o engajamento dos visitantes.
importante. Além disso, o aprofundamento dos estudos sobre os elementos textuais pode trazer direcionamentos importantes para a potencialização enquanto ferramenta de aprendizado no espaço museal.